Meus amados, eu sou o pastor Selmai, esta é minha querida esposa, irmã Marisa, paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Com muita alegria queremos saudar com a gloriosa paz do Senhor a todos nossos amados irmãos. Hoje nós faremos mais um comentário devocional na ótica familiar da nossa EBD, a sétima lição da Escola Bíblica Dominical, que vamos estudar oficialmente no próximo domingo de manhã e já queremos convidar a todos os amados irmãos. Mas antes, não esqueça, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, comente, né? Faça aí seu comentário, né, pastor? Comentário, sua pergunta, queremos compartilhar. Nas caixinhas também, né? Aqueles que Exatamente. não nos acompanham lá no Instagram, temos as nossas caixinhas de pergunta. Coloque lá a sua pergunta. O propósito é alcançar as famílias, os casais e as famílias, que é o nosso trabalho de terapia familiar. E aproveitando que a EBD é a melhor e maior escola bíblica do mundo. Por que maior, pastor? Porque prepara para esta vida e para toda a eternidade. Portanto, os alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical, estão mais preparados Sim. para viver a vida cristã e, nesse caso, a vida conjugal, a vida familiar. Preparados e preparando os filhos, né, Bem pastor? lembrado. Preparados os papais, o papai e a mamãe, e preparando a próxima geração dos nossos filhos e dos nossos netos, porque as pessoas, os cristãos, que são formados na escola bíblica dominical, têm um conhecimento muito profundo sobre Deus e a sua palavra, Isso é né? maravilhoso. Lembrando que temos o privilégio de sermos alunos da Sim, Escola Bíblica Dominical, primeiro alunos, né? O professor vem depois. Primeiro somos alunos. Os alunos, nossos filhos também são alunos e, respectivamente, os dois são os netinhos, professores né, da pastor? Escola Bíblica Dominical e agora os netos, os dois netos já são alunos matriculados. E o terceiro já está participando, ainda no ventre, mas daqui a pouco, lá para janeiro, já vai ser aluno matriculado É, da EBD, é isso Escola daí. Bíblica Dominical. Você é nosso convidado. Então, hoje vamos comentar sobre a lição de número 7, que o tema diz: A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Aleluias. O texto áureo. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Aleluias. A nossa verdade prática, pastor. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. É bom lembrar Aleluia. disso. Abatendo ou exaltando, pois é a sua palavra que diz que Deus resiste o soberbo. Imagina, irmã Marisa, que palavra, né? Maravilhosa, né, Deus pastor? resistindo. Olha aqui o Resistindo. verbo no gerúndio, presente contínuo. Deus resistindo, ou seja, resistindo sempre. Ele tem que segurar, resistindo o soberbo. Mas aos humildes Deus dá. E o verbo dar aqui, no infinitivo, está o acraseado, melhor dizendo, Deus dá graça aos humildes. Amém. Então, você que é humilde, Deus vai te dar graça para resistir, né, pastor? Em O dia nome de mal. Jesus. Aleluias. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Vamos ver a introdução aqui primeiro, pastor. A introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independentemente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vastir e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios
de todos os tempos, o Império Persa. Aleluias. Bem lembrado o comentário do nosso comentarista da lição, gosto sempre de ressaltar, comentarista que sabiamente, pastor Silas Queiroz, ele faz uma colocação muito interessante que Deus estabeleceu princípios imutáveis, aqueles que não mudam, pelos quais governam todos os povos, sem acepção de pessoas. Os princípios imutáveis de Deus, exarados, escritos, registrados, estabelecidos através da sua palavra, são indiscriminadamente para todos os povos. Então ele destaca que nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. Portanto, independente da origem, povos, línguas, etnias, os princípios imutáveis da preciosa palavra de Deus. O primeiro ponto, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e de suas riquezas. É interessante, irmã Marisa, observar que, não obstante, apesar do primeiro ponto, aqui o primeiro subponto, o rei Assuero, destacar um contexto 100% histórico, mas por detrás desse contexto histórico tem o rei que é um esposo. Esposo, pastor. E manda convidar a sua rainha, que para todo o povo, a rainha do reino, né? Primeira dama, rainha, mas era a esposa dele. Esposa. E aqui nós tiramos alguns valores, alguns princípios, que um pouquinho mais à frente eu quero comentar com mais ênfase, acompanhando então a parte da lição, mas aqui destacando que este grande rei, que era esposo, reinava, interessante, 127 províncias, o grande Assuero. E é interessante observar que, apesar de ser tão grande, apesar de ser o todo-poderoso do seu mundo, do mundo persa, medos e persas, o grande Ciro, agora, por sua vez, o grande Assuero, na sua época, era um esposo. E o que está no contexto aqui dessa lição, o que queremos extrair, é a questão dentro do contexto histórico, como esposo, e a Vasti como esposa. Esse grande rei fez um banquete, aqui no sub 2, o pastor escreveu, um banquete público, outro exclusivo. Passados aos 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma a Mestres, né, pastor? A Mestres, citada por Heródoto, Heródoto, um grande historiador, em seu livro de história. Se realmente é a mesma, como o próprio escritor está enfatizando, que alguns historiadores, como Heródoto, grande historiador, é considerado um dos pais dos historiadores, ao longo da história secular, uma mulher que, diante desse contexto, não seguiu, desobedeceu a ordem do seu rei e também do seu esposo. Mas eu quero comentar esse detalhe, Marisa, um pouquinho mais à frente. Aqui só quero contextualizar a parte histórica. Sim,
180 dias, né, pastor? Imagina quanto Meu dias de Deus. festa, de bebedeira, né? Infelizmente, 180 dias, dura 6 meses. 6 meses. 6 meses, meio ano, 6 só meses. festejando, bebendo, ouvindo músicas, É interessante aqui a gente extrair, dando lugar à diz carne, né, pastor? A como eles carnalidade. estavam celebrando o egocentrismo, Uhum. a celebração da carne, Da carne. a celebração dos deuses que eles reverenciavam, que eles serviam. Uhum. E o contexto desta situação levou a uma tragédia familiar, Tragédia. uma tragédia. Observe quantas pessoas que no efeito do vinho, do Uhum. álcool, no efeito da bebida, acaba tomando decisões que É, têm consequências trágicas para o trágica. casamento, para a vida e para a família. Fica aqui um alerta. Não é pecado fazer uma festa. Tem festa de casamento, festa de aniversário. Na igreja, por exemplo, temos tantas Falamos na lição festividades, passada que Deus né? gosta de festas, É né, o Deus pastor? que foi ele que instituiu As as festas, né? principais festas na história de Israel. Desde que nestas festas seja o nome dele adorado, exaltado, glorificado e haja prioridade dos valores, inclusive os valores familiares. Porque esta festa aqui de Assuero, eles estavam exaltando a carne, né, pastor? Como acabamos de falar. Veja, eles Infelizmente. estavam mostrando os seus espólios de guerra, ali deveria ter escravos, né? Mostrando os valores do reino deles, se exibindo como eles eram poderosos, eram fortes, eram invencíveis. Eles se achavam invencíveis, invencível, né? Então, era 6 meses para fazer isso. Imagina, 6 meses repetindo isso. É muito ego, É né? Muito muito ego para ego uma para. pessoa só, né? Porém, era o Senhor do mundo É, que quis fazer uma festa digna do seu nível, da sua celebridade. Porém, infelizmente, os resultados foram trágicos para o casamento, para a família. Todavia, em meio a essa tragédia, o Deus que governa o mundo e cuida da família introduz a personagem principal do livro, é Esther. verdade, pastor. Então, passou esses 180 dias, fez um outro banquete, né, pastor? Mas esse durou 7 dias, né? O banquete de Assuero estava em euforia, o coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vastir com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para convidá-la à sua presença. Rejeitar um pedido, que era uma ordem do rei, era motivo gravíssimo, Gravíssimo. né? Custava a vida. Muitos pagaram a vida por recusar uma ordem do rei. Agora, não podemos esquecer que ele era rei de todos, mas de Vassili era o esposo. Além, rei, publicamente, contexto político, público, administrativo, mas em casa ele era o esposo. Mas vamos ao segundo ponto, irmã Marisa. Aqui, pastor, eu só quero fazer uma colocação sobre o chamado do rei e a recusa de Sim. Vastir, que alguns historiadores dizem que ele chamou ela para era desfilar, né, pastor? Desfilar com a coroa. Alguns dizem que era para desfilar sem o véu. Outros dizem que era para desfilar simplesmente com a coroa na cabeça. Imagina, já seria motivo de que escândalo seria, né? Para a rainha se expor assim. Então, isso, alguns historiadores dizem, por causa da recusa de Vastir, de só com a coroa na cabeça se desfilar para mostrar a boniteza dela, né? Mostrar a sua formosura. Para todos aqueles homens bêbados, imagina quanto tempo que eles estavam festejando, É uma né? situação Imagina a situação complicada. desta mulher, que ela, o, situação que Vastir se encontrava no momento. E como o pastor colocou, além de rei, ele era o seu esposo, o seu marido. Eu acho que ela pensou, né? Ele vai compreender. Eu não quero me mostrar para esses príncipes todos bêbados, né?
Mas não foi bem assim que É, aconteceu, há né? muitos motivos por trás dessa recusa. Não vamos entrar no mérito da questão, mas há muitos motivos. Os prós e os E os contras. contras, né? Né? É claro que por trás de tudo isso, o Deus soberano, né, exaltou o seu nome ao introduzir Esther, que Deus a usa de uma forma toda especial, mas olhando o assunto friamente, a sua parte histórica, há muitos motivos. Uma esposa que estava sendo exposta diante de bêbados, É, né, e não se sentiu bem com o pedido, com a ordem do rei, e na condição de esposa, ela acabou decidindo, esposa rainha, né, decidindo não ir. E isso custou muito caro para ela, mas custou uma bênção de Deus maravilhosa para a nação de Israel. é verdade, pastor. Vamos aqui direto para o Segundo ponto, segundo ponto. Vastir resiste à ordem do rei e é deposta. no subponto 1, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do Uhum. rei ou da rainha nesse episódio. Fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti como conversões que pinta como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico, parte escrita. Contudo, pode levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Bem, aqui, mas eu quero extrair isso uma parte teológica. Eu vou deixar essa parte histórica, praticamente já falamos, mas eu quero me tomar aqui um pouco de tempo na parte teológica, quando o pastor diz assim: contudo, pode levar à prática da exegese. Exegese, que é diferente de exegese. Exegese. E aqui eu quero destacar eise, as três letras gregas, o epsilon, o iota e o sigma. Eise, que significa dentro. Ao contrário que exegese de epsilon e xi, ex, fora. Aí acrescenta-se um segundo termo grego que é agen. Agen é guia, é exegese, é guiar para fora. E aqui a ponto negativo só muda ali o eis, que é para dentro, ou seja, guiar para dentro. É colocar dentro do texto que não existe. Por isso que a exegese ela é negativa no contexto teológico e bíblico. Todos os professores precisam ter um certo cuidado para, ao invés de fazer uma exegese, ou seja, extrair do texto para fora, fazer o contrário, eise, de Uhum. fora, colocar dentro, dizer o que a Bíblia não diz. Apesar do nosso comentário ser devocional, eu quero tornar ele um pouco mais teológico, só nesse ponto aqui. Quando nós estudamos hermenêutica, os chamados 6 pontos de interpretação da Uhum. Bíblia, que, quando, onde, como E e por quê? porquê. As 6 regras de interpretação. Ao invés de extrair exegese do texto, cuidar para não colocar dentro do texto bíblico o que não está lá. E isso torna-se heresia. Só queria dar essa rápida pinceladinha, porque o escritor, o comentarista, fez a colocação. Contudo, podem levar à prática da exegese. Está no subponto 1 do ponto 2. Ao sub 3, a sentença de Vastir. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que teria, né, que depor a Vastir. Mas aqui, pastor, só no finalzinho eu quero ver, colocar uma palavra que o pastor colocou, que o princípio bíblico é o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Que o apóstolo Uhum. falou, né? Primeiro tem que cuidar da casa, depois das coisas de Deus, né?
Porque aqui o rei, os sábios, falou: ó rei, se ela não obedeceu o rei, não obedeceu diante de todos os príncipes, como vai ficar quando essa notícia chegar na nossa casa, chegar diante das esposas? O que será que as esposas vão fazer? Com certeza elas vão acompanhar a ideia da rainha. Se a rainha não obedeceu a ordem de Assuero, elas também não vão nos obedecer em casa. Porque aí o que ele escreve? Que todo homem da Pérsia deveria ser o senhor da sua casa, deveria ser a voz de comando da sua casa. Mas que é lindo e interessante que lá no Éden, né, pastor, Deus já criou o homem para que fossem o senhor da sua casa, a voz Exatamente. do comando, aquele que direciona a família, né? O pai, o homem, O o líder, o esposo, o provedor. líder, o cabeça. Aí aqui embaixo o pastor coloca, né, que o homem que não lidera a sua casa não pode liderar a igreja, as coisas de Deus, né? Eu quero acrescentar aqui, Marisa, aproveitando esse subponto 3, o pastor dá uma pincelada aqui em 3 dimensões que me chamou muito a atenção. E eu quero destacar aquele subponto 3, a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucano dos sábios aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Bom, aí ele acrescenta assim: liderança pressupõe muitas responsabilidades, seja a Responsabilidades. liderança familiar, seja a liderança ministerial ou liderança secular, como política, legislativa, judiciária. Mas nós vamos falar da eclesiástica e liderança familiar. Familiar. Porque aqui é muito interessante observar isso. Quando o pastor disse liderança pressupõe muita responsabilidade. Tem muito privilégio? Com certeza tem. Só que não pode esquecer que os privilégios acarretam responsabilidade. Tem direitos, que são os privilégios, porém deveres, que são as responsabilidades. Aí ele diz assim, ó, pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo. Olha só, para todas as mulheres do reino. Uhum. Imagine o que as mulheres iam entender com a mensagem. Se a rainha foi um modelo para nós, um paradigma, vamos fazer o mesmo quando formos solicitados pelo nosso esposo. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que a desprezarão a seus maridos, a seus olhos. O comentarista fez a colocação, a segunda, eu quero destacar. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Eu quero tomar tempo aqui, Marisa, um pouquinho, sobre discórdia nos lares. Mas uma coisa interessante, a gente não pode confundir aqui, irmã Marisa, é a questão do rei como a autoridade rei e a autoridade esposo. 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 Uma coisa interessante. Muito, não se pode confundir. Eu costumo dizer que, por exemplo, na igreja o pastor é pastor da esposa, é pastor dos filhos, é pastor da família. Mas em casa não é pastor, em casa ele é o esposo, em casa ele é o pai. Uhum. E muitos pastores, inclusive muitos líderes, acho que já podemos falar sobre isso, né? Já estamos pastoreando há 3 décadas, perderam os filhos. Eles não estão na igreja. Quantos filhos, inclusive de bons pastores, estão distantes da igreja porque confundiram a igreja com a casa. Uhum. E o apóstolo Paulo ensina isto, que primeiro é em casa. Se não governa bem a casa, como pode governar a igreja? E em casa ele não governa como pastor. Em casa governa como pai. Como pai. Em casa governa como esposo. Como marido, esposo, como marido. companheiro, Companheiro, né, o dia a dia, a realidade. Na igreja ele lidera como pastor. E aí, se inverter esses valores, as consequências são trágicas. Temos um exemplo aqui, né? Que no caso o rei Assuero inverteu. Ele queria mostrar a Vastir como uma mulher do reino, como rainha. Ele esqueceu que além de rainha, ela era sua mulher. A Né? sua mulher, a sua Sua esposa. mulher. E foi isso que talvez ela entendeu, que além de ser rainha, eu sou a esposa dele. Não vai, se eu me negar, ele não vai. Ela jamais passou pela cabeça dela, irmã Maria, Que que ela ela ia ia ter uma perder a sentença coroa. dessa, né? Que ela ia perder a coroa, deixar de ser rainha.
porque ela se portou como esposa Como e esposa. se sentiu humilhada em expor diante daquela situação. Mas, deixando essa parte histórica, eu ainda quero destacar aqui a questão de quantas discórdias no lar. Quantas discórdias. E podemos falar, como pastores, ao longo dessas 3 décadas, como pai de um casal de filhos, que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir a minha casa, a liderança paternal. Porque Deus criou, sim, o homem, como a irmã Marisa já destacou, lá no Éden, como cabeça, para liderar. E liderar não é mandar. Liderar é exercer a influência da posição que tem, que está influenciando. Exemplo, os filhos, por exemplo. Não pode confundir, nós costumamos falar disso em palestra para casais, que os pais mandam nos filhos. Porque são filhos, enquanto está debaixo do seu teto. Quando casam, já mudam a posição, porque eles vão ter vida própria e devem aos pais respeito e honra, Sim. e não obediência. O filho casou, nada do pai dizer, não, você vai fazer assim, assim, assim. Ele é um homem, afinal, Pode dar um homem, conselho quando pode dar pedir. um conselho, Né, pastor? sem ficar interferindo o tempo todo. Mandando, né? Por isso que dá muito problema em relacionamento com a figura da sogra em especial, mas também do sogro, que esqueceu que quando os filhos casam, gera uma nova família. E Deus estabeleceu isso, meu marido, lá no Éden. Tem 2 verbos usados no casamento que Deus fez, versículo 24 do capítulo 2, que é soltar. Diz assim, deixar pai e mãe. O verbo deixar pai e mãe, interessante. Significa soltar. E apegar-se a Aldabá, que a cola, a sua mulher. Depois que soltam dos pais, eles devem aos pais só honra e respeito. Obediência enquanto estão apegados. Aí eles soltam os pais e apegam a esposa. A esposa. E por último, irmã Maria, que eu disse que era 3 pinceladas aqui, quando esse ponto que você já leu até, o princípio bíblico é o homem que não lidera em casa, não é apto para cuidar da igreja de Deus. E aqui, irmãos, é muito sério. E eu digo isso com muita tristeza, irmã Maria. Muita tristeza. Porque muitas vezes, nós estamos num bate-papo, uma conversa, uma aula mais devocional, na ótica familiar, muitas vezes nós oramos, muitas vezes orei, chorei aos pés do Senhor. Quantas vezes, ao observar a vida dos nossos pastores mais experientes, quando a gente começou, bem jovem, nós começamos a dirigir a igreja em 13 de abril de 1993. Nossa primeira igreja, ainda bem jovem, recém-consagrada. Em Vailândia, né, pastor? A cidade de Vailândia, Paraná. Vailândia. Interessante. E quando os filhos eram pequenos, a Damaris nasceu em 96, Natan nasceu em 98. Quando a Dama nasceu, nós estávamos dirigindo Vila Maria. Quando Natan nasceu, nós estávamos na Pompeia, dirigindo Pompeia. E eu sempre orei a Deus, Senhor, eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos. Se eu estou no culto, eu quero saber onde os meus filhos estão. Estão no culto comigo, conosco, ou onde estão? E isso me fez a pensar quantos pastores, que a gente conhece nesse Paraná e Brasil afora, e o número é assustador. Assustador, infelizmente. Que os filhos na adolescência já abandonam a igreja, e alguns revoltados, feridos. Quantos, meu pai ouve todo mundo na igreja, mas não ouve os filhos em casa. Esquece que a prioridade bíblica, está na lição, por isso estou ressaltando, né? 1 Timóteo 3, 4, 5, que o princípio é o homem que não lidera em casa não é apto para liderar na igreja. O primeiro é a casa, né, pastor? Não pode inverter. A igreja primeiro e depois a casa. Primeiro a casa, depois a igreja. Todos nós, escute bem isso, todos nós somos pastores. E eu vou ser mais enfático, presidente da nossa oikos, da nossa casa. E casa aqui não é o patrimônio, casa imóvel. Casa oikos aqui é a mesma misparrá do hebraico. Oikos, casa família, geração. Então, aquele que não pastoreia a sua geração vai ter biblicamente,
não está apto para pastorear a congregação. Deus abençoe que nós, em Cristo Jesus, Aleluia. damos um passo a mais. Primeiro, observando nossa família, casa e nossa família, igreja. Igreja. Ponto 3. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Amém. Lá vai, pastor, a Miss Pérsia, né? A Miss Pérsia. 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vastir ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Interessante que, historicamente, quando Assuero volta de uma batalha frustrada, Basta... foi terrivelmente devastado, perdeu para a Grécia, ele queria dominar a Grécia e acabou voltando humilhado. Acredita-se que nessa volta, o casamento, a escolha da sua rainha, trouxe um alento, um consolo Um à sua alma. consolo. E algo interessante é que a Bíblia diz que Esther achou graça. Ela era agraciada, Aleluia. cheia da graça de Deus. E Deus usou esta graça tão especial. Interessante, irmã Marisa, que Esther ela tinha uma simpatia, uma empatia tão profunda que primeiro quando ela chegou na sala das mulheres, no harém, No harém. ela já achou graça aos olhos do eunuco, da chefia, da liderança. Onde ela chegava, ela brilhava. É Faz verdade, jus o nome pastor. estrela, né? Estrela. O universo da escolha, apesar de governar o império, originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de toda a província do reino. Não havia restrição quanto à origem, étnica ou racial. A única exigência era que fossem virgem e formosa. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nós vemos, pastor, Deus, né, no controle da vida de Esther. Deus no controle do reino da Pérsia, né? Deus é quem dá as cartas, né, pastor? Deus é quem domina todas as coisas. A soberania de Deus em dominar, a soberania em de Deus. Aqui no livro de Provérbios 21, pastor, 21:1, diz, olha aqui, ó, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Deus é quem governa, né, pastor? Assuero achava que ele estava no comando das 127 províncias, que ele dominava, que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o Grande, mas mesmo o nome de Deus, não estando no livro de Esther, aqui nós vemos Deus dando as cartas neste momento e Deus governando. Aqui diz que Deus que controla o coração do rei. O coração do rei estava na mão de Deus, né? Mesmo ele se achando todo-poderoso, 6 meses de festa, tudo aquilo que ele fez, e querendo depor a Grécia e tudo aquilo, mas Deus que estava no comando. Aleluia. Deus sempre está no comando de todas as coisas, né? Aí o sub 3 diz aqui, a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era a sua parentela, né? Quando ela foi para o harém, o seu primo pai, né? Seu primo pai, que a adotou como sua filha, ela era uma órfã e Mardoqueu a adotou. Pediu que ela não revelasse, né, pastor, a sua origem, tanto que até mudou o nome dela. Radassa, em hebraico, é murta, e murta significa planta, flores, né? E os pais davam esse nome às suas filhas porque ela, por causa da beleza, da atração delas, aí eles colocavam o nome de Radassa, né? Mas quando ela foi para o palácio, Mardoqueu disse, Esther, esquece o seu nome de Radassa, né?
Vamos chamar Esther. Esther, estrela. Olha o pai profetizando sobre a filha. Você é uma estrela de Deus. Você é uma Esther. Você vai brilhar na Pérsia. Aleluias. Veja, pastor, a estrela de Deus brilhando no mundo daquele. Somente nesse ponto aqui nós teríamos assunto para falarmos algumas horas. Nesse ponto da a obediência de Esther, olha o segredo da vida dela. irmãos. Obediência. Tudo que ela aprendeu com o seu primo pai, os conselhos, todas as orientações que ele passou para ela, ela procurou cumprir fielmente. Veja o quanto Deus honra aquele que é obediente, no caso, os filhos aos pais e os liderados ao seu líder. Interessante. Por mais que, de repente, lá no íntimo, ela pudesse pensar, mas por quê? Sem questionar, mas por que não posso falar minha origem? Por que eu não posso me declarar, me revelar? Dizer o meu nome verdadeiro, né? Verdadeiro. Ela manteve-se obediente. A obediência sempre traz benefícios e bênçãos. Deus aprova a obediência. Aqui me vem à mente, irmã Marisa, a forma que Mardoqueu, primo pai de coração, criou Esther, que ela aprendeu a obedecer. Obedecer. O que a Esther se tornou depois, essa moça cheia de graça? Por que ela chegou chamando a atenção? Ela era, no bom sentido, olhavam para ela e achavam graça. Uma pessoa, além da beleza, além da formosura que tinha, educada, diligente, prestativa. Ela chegava e conquistava o seu espaço, sem precisar competir. Claro que isso criou, imagina, quantos ciúmes, quantas rivais aonde ela estava. Então fica aqui uma palavra à família, aos filhos, né? Principalmente as filhas, né, pastor? Falando de Esther aqui, Sim, né? Estrela, moça. né? A Miss Pérsia de Deus. Né? Imagina a obediência dela, que o pastor acabou de dizer, a obediência da Esther. Porque a pessoa que é desobediente, normalmente é uma pessoa esquisita, né, pastor? É uma pessoa não mais obedece amarga, ninguém. mais zangada, A pessoa mais fala uma coisa, ele estúpida. retruca, já tem a palavra na ponta da língua para retrucar o outro. Torna-se uma pessoa mais feia, né? Esther, além de ser linda, eu imagino que, como diz, que Deus está no comando de todas as coisas, que quando Esther nasceu, Deus lhe deu uma boniteza a mais do que o normal, para que ela chamasse a atenção das pessoas. Além da sua boniteza, também ela tinha o caráter, né, pastor? Caráter, a sua tinha obediência, beleza de caráter, o respeito pelas pessoas, personalidade, educado, delicadeza, fineza. É interessante, como eu disse, dá para pensar horas sobre isso. A responsabilidade dos pais e o privilégio dos filhos em serem criados e formados e preparados para a vida. Preparados para a vida. Para a vida. Uma pessoa educada, ela cabe em qualquer lugar que ela chegar. Na empresa, uma pessoa briguenta, mal educada. Entrona, né, pastor? Já chega criando problema aonde chega, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério. Tem pessoas que se tornam assim, insuportáveis. Aí vai para o casamento, misericórdia. Misericórdia. Quantos casamentos tem? Não, porque eu sou assim, eu me criei assim. Aí vem a responsabilidade nossa, como pais, a forma em casa que nós estamos formando os nossos filhos. Quando o casal tem dificuldade em administrar conflito de personalidade, conflito de temperamento, é natural que não tem casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe existe. Casamento à perfeição. Mas o pai e a mãe têm que ter, no mínimo, a maturidade de não ficar se desentendendo diante dos filhos. Eles não têm maturidade. Pense comigo. Se o pai e a mãe não estão tendo maturidade para resolver um problema, os filhos terão para ouvir sobre o problema do pai e da mãe? De se pensar. Às vezes nós costumamos falar em palestra que damos para pais e filhos. Ora, às vezes o pai e a mãe não conseguem se entender a respeito do filho. Vai ou não vai?
O filho vem, pai, eu posso fazer isso? Aí vem o pai diz, pode. Aí a mãe diz, não pode. Não pode. Ou o contrário, a mãe diz, pode ir. O pai diz, não, não vai. Aí, mas quem mais manda? Não tem quem mais manda. Veja a responsabilidade. Se o pai e a mãe não conseguem chegar em comum acordo, como que o coitadinho dos filhos vão entender? Como que a cabeça de um adolescente vai assimilar quando nós adultos não conseguimos assimilar a respeito disso? Se pode, se não pode, se vai, se não vai, se deixa, se não deixa. Então, aqui eu vejo um estudo para a família, para pais, um exemplo de pai de coração, como foi Mardoqueu. Ele ensinou ela desde o princípio em casa, suas infâncias, primeira, segunda, terceira infância, sua pré-adolescência, sua adolescência, agora uma moça na fase jovem, ele orienta, ela aconselha. Por que ela obedeceu? Porque ela aprendeu desde criança, Aprendeu desde o berço, né? desde o berço. A moça culta, inteligente, sábia que era Esther, simpática, ela não nasceu sabendo, ela foi ensinada. Veja a nossa responsabilidade e o nosso privilégio para ensinar os nossos filhos valores, ética cristã, cultura cristã na mesa de casa,